Que maravilha, né? É a presença de Deus, o Espírito Santo nos convencendo, o Espírito Santo nos dando capacidade. A Bíblia diz que derramaria o Espírito de súplica e o Espírito de graça. Amém? A gente por si, a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte. E aí, quando nós fizemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Amém? Então hoje, uma mensagem sobre a graça, o poder divino. Ministrando a mensagem, a série sobre Na Mesa com Jesus. Jesus, ele está sempre pronto para entrar na nossa casa, na nossa vida. Mas é nós que permitimos ele entrar. É nós que abrimos a porta para ele entrar. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. E quem ouvir a sua voz e deixar ele entrar, ele será convosco. Então, Jesus, ele quer compartilhar a vida dele conosco. Mas a pessoa tem que querer a vida. A pessoa tem que querer a presença dele. Tem que abrir a porta do coração, a mente para ele. Se abrir e deixar Jesus, o Espírito Santo, tratar. Então hoje, irmão, quando Jesus ele chega na nossa vida, ele chega com graça e verdade. Amém? E a graça é um elemento extraordinário. Aonde Paulo, o apóstolo Paulo, nessa palavra, nós vamos ler agora, Paulo diz assim, ó, e disse-me, o Senhor respondeu a Paulo, diante de uma situação difícil, de uma fraqueza que ele estava passando, pela situação braba na vida dele que ele estava passando. Paulo ali estava pedindo para Deus, afasta de mim esse espinho na carne, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa dor. E Deus falou para Paulo, e disse-me, a minha graça te basta. Amém? Amém? Deus falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala assim, de boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Amém. Olha que coisa tremenda. Então, essa palavra, Paulo, ele era um homem, irmão, que tinha experiência com Deus. E ali por 3 vezes ele orou para Deus afastar dele aquele espinho, aquele sofrimento. Paulo, ele tinha uma fraqueza. Ele estava sentindo dor. E ali, o próprio Jesus falou para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, ele não deu desculpa, falando para Deus, Deus, eu sou fraco, eu não consigo. Paulo só pediu para Deus, para Jesus afastar dele aquele espinho. E Deus falou para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta, o meu poder. A graça, irmão, é o poder divino. A graça é o poder de Deus que nos dá um poder que nos aperfeiçoa, que nos transforma na nossa fraqueza. A graça de Deus, quando a gente está fraco, a gente está desanimado, a gente está triste, a gente está à vontade de fugir, de correr, de não querer mais viver. Aí a pessoa chega nesse momento, assim, não sabe o que fazer, o que clamar. Senhor, a tua graça. A tua graça. Clama pela graça de Deus. Senhor, me dá graça. A tua graça me basta. A tua graça, quando fala basta, a palavra graça, basta significa suficiente. A tua graça é suficiente.
quando nós dependemos da graça de Deus, e nós não dependemos mais da nossa fraqueza, e damos bode expiatório de desculpa pelas nossas fraquezas, e reconhecemos que nós precisamos de Cristo. Olha, irmão, estou dando mascadinho, picadinho, até com a Coca-Cola. Né? A graça nos dá capacidade, poder para nós resistir, suportar o dia mau. Amém? Vencer a fraqueza. Amém? E aí Paulo fala, o intrigante dessa palavra, para mim, Paulo fala assim, de boa vontade. De boa vontade. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza. Irmão, me diz uma pessoa que tu conhece, que uma pessoa fala assim, graças a Deus, a graça de Deus me basta, a minha fraqueza, sai contando fraqueza por aí. Tu já viu alguém fazer isso aí? Não vai ver, irmão. Entendeu? Não vai encontrar pessoas se gloriando na fraqueza. Mas é aí que está a grande chave, virada de chave, o segredo, a revelação, meu irmão. Presta atenção. Quando você reconhece que você é fraco, você não consegue, você não tem capacidade mental, psicológica, na tua linguagem, você não consegue mudar, reverter o quadro da tua vida, da tua situação. Você que está ouvindo aí, você que vai ouvir essa mensagem, quando você reconhece que você precisa de Cristo, você fala, Cristo, Jesus, a tua graça me basta. Aí está a chave. Aí algo extraordinário dentro de ti acontece. O que acontece, irmão? De boa vontade, você vai se gloriar na fraqueza. Amém? Quando você... Aquela fraqueza, ela vai se transformar em força. Amém? Aquela experiência amarga, aquela experiência ruim, aquela luta que tu está passando, você vai vencer ela e você vai se alegrar, vai dar risada, vai sentir o gosto da vitória, vai falar da vitória que você teve naquela fraqueza. Eu me alegro por causa disso. Porque de boa vontade eu vou me alegrar. Eu não vou ficar de má vontade reclamando. Quando fala de boa vontade, irmão, ele está expressando uma linguagem que ele ia expressar, que ele ia se alegrar. Porque ele poderia muito bem, irmão, reclamar. Hoje as pessoas poderiam muito bem se queixar, reclamar. Não, mas ele se alegrou na fraqueza dele. Amém? Pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Para que em mim habite o poder de Cristo. Quando a pessoa reconhece que precisa de Jesus para restaurar, para curar aquela fraqueza dela, ou para curar aquela doença dela, ou para libertar ela, ou para transformar a sua vida. Quando ela reconhece que precisa de Cristo na vida dela, que a graça de Cristo, o poder de Cristo habitando nela, ela clamando pela graça, ela vai se alegrar naquela fraqueza. Amém. Aquela fraqueza não vai dominar ela. Não vai te dominar, aquela doença, aquela luta não vai te dominar, porque você tem a certeza, a convicção, o que habita em você. Irmão, o cristão, a pessoa que conhece Jesus, conhece Deus, está conhecendo Deus, ela tem que ter essa convicção na vida dela. Senão ela vai ser a vida toda uma pessoa lamentando fraqueza. E é triste de ver, né? É triste. Tu gosta, não sei, mas é triste de ver, acho que nem Jesus gosta. Tanto Jesus, ele já dá a graça, ele já dá o poder, a capacidade para vencer, que é suficiente para vencer, para a pessoa não viver a vida toda na fraqueza. Mas hoje eu vi uma frase extraordinária do homem de Deus, né, que falou que o deserto
Deus coloca no deserto. A pessoa passa pelos desertos da vida, a pessoa passa pelo sofrimento, porque ali o deserto é uma peneira. É a peneira de Deus. A dificuldade, a fraqueza é a peneira. É para ver se a pessoa vai passar na peneira ou a pessoa vai ficar no deserto. Então tem muitas pessoas que não passam na peneira. Tem muitas pessoas que ficam no deserto. Tem muitas pessoas que ficam na luta. Tem muitas pessoas que ficam na tempestade. Tem muitas pessoas que ficam na dificuldade. Essa é uma palavra rema. É uma palavra rema. Deus está dando rema aqui. É uma rema. Então pega a palavra. Então fica por quê? Porque ela não se alegrou, não buscou o poder de Deus, não buscou a capacidade, a presença de Deus, o poder de Deus, não buscou a graça de Deus. Ela veio de falar, declarar, a tua graça me basta, ela declara, não dá mais. Porque, vou ser bem sincero, eu também tenho essa vontade. Lembra de boa vontade? Ou de má vontade, porque assim como nós temos a boa vontade, irmão, nós também temos a má vontade. De falar, de fazer, de expressar. E o próprio Paulo, o próprio Jesus, Paulo orou 3 vezes para afastar dele aquele sofrimento. E Deus falou, não vou afastar de ti não. A minha graça te basta. E a minha graça, o meu poder vai te aperfeiçoar. E tu vai se alegrar nessa fraqueza. E essa fraqueza vai ser transformada em força, em testemunho para falar para outros que você venceu. Amém? Amém. Porque está escrito, irmão, olha só, me gloriarei na minha fraqueza. Porque quando você vence uma fraqueza na tua vida, quando você vence uma luta na tua vida, irmão, isso aqui eu amo falar isso, eu amo dizer isso, eu não tenho vergonha de reconhecer que eu errei, que eu tenho uma fraqueza, que eu preciso mudar. Aí quando você reconhece e venceu uma fraqueza, aí tu encontra uma pessoa. Vou dar um exemplo, eu venci a mentira, eu venci o vício. Aí eu encontro uma pessoa que está no vício, eu encontro uma pessoa que está na mentira, aí eu posso falar para ela, eu tenho testemunho de falar para ela que eu venci isso aí. Se eu venci essa fraqueza, que eu venci o vício, que eu venci a mentira, que eu venci o diabo, estou vencendo, você também pode vencer. Amém. É só tu querer, é só ter boa vontade. Só ter boa vontade. Mas aí a criatura não tem boa vontade. É vez de se gloriar, se alegrar daquela fraqueza e clamar, buscar a graça de Deus, buscar o poder de Deus, porque para que em mim habite o poder de Cristo. E eu quero falar uma frase aqui extraordinária que eu ouvi hoje de Danilo Monteiro. Esse cara, eu gosto muito das mensagens dele. Ele falou uma frase hoje que eu estava escutando no culto online ao vivo dele, e ele falou bem assim: muda a sua maneira de pensar e alcançará o seu destino. Amém? Muda a tua maneira de pensar, muda os teus pensamentos. Se você não mudar os teus pensamentos, você não mudar a tua mente, você não vai alcançar o teu destino, tu não vai chegar no teu destino, você não vai vencer as fraquezas, não vai vencer as lutas, não vai vencer o diabo, não vai vencer a si mesmo, porque a pessoa não quer mudar a maneira de pensar. Tem que mudar a maneira de pensar, tem que mudar a mente, o pensamento, parar de pensar. Até eu coloquei aqui, ó, tem que mudar os seus pensamentos, tem que mudar, peguei uma série de mensagens, como superar, como vencer as crenças limitantes e os e o negativismo, né? Preguei uma série de mensagens sobre isso, e aí me vem essa frase aqui de novo, Deus falando, ó, tem que mudar os seus pensamentos, tem que parar, neutralizar, dizer não para os pensamentos negativos e começar a pensar, você tem que pensar pensamentos positivos, pensamento bom, não pensamento ruim. Quando vir pensamento ruim, você diz para esse pensamento: na minha mente tu não entra mais. Amém? Amém. Então, aqui está um grande segredo. Muda a sua maneira de pensar. Muda a tua maneira de enxergar a vida.
Uma vez Deus falou tão forte comigo numa frase, numa entrevista de um pastor, e eu presto atenção em tudo, irmão. E esse pastor deu uma entrevista lá, Raí Carmelo deu uma entrevista, ele ia pregar lá numa conferência no Rio de Janeiro, e ele falou bem assim, ó, mude a tua maneira de enxergar a vida. Tu vai ver a tua vida mudando. Então a pessoa tem que mudar a maneira de pensar, tem que mudar a maneira de enxergar a vida, porque a pessoa pode estar enxergando a vida dela de uma maneira distorcida, porque o pensamento dela está distorcido. Então porque tem pensamento negativo, pensamentos de medo, pensamentos de morte, pensamentos de incredulidade, pensamentos que não vai dar certo. Isso aí são pensamentos negativos. Nós temos que nos livrar disso. Senão, não vai chegar no seu destino. Amém? Eu escrevi uma frase aqui, é bem extraordinária essa frase. Eu acho extraordinária essa frase aqui, que diz assim, ó, olha só, quando a cabeça, o pensamento da pessoa está enfermo, está doente, todo o corpo da pessoa padece. Ela padece, né? Porque os pensamentos estão enfermos, os pensamentos estão doentes, aí o corpo padece. A graça é o poder divino que supera os maus hábitos e restaura relacionamento. Olha só que extraordinário isso. A graça é o poder divino, é o poder de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós, irmão, que nos vai superar, vencer os maus hábitos. É a graça. Aí a pessoa diz, pai, eu não consigo vencer esse hábito, porque a pessoa não tem vontade de querer vencer. Ela não tem vontade, porque tudo está relacionado à vontade. Como Paulo diz, de boa vontade vou me alegrar na minha fraqueza. Ou Paulo poderia dizer, de má vontade eu vou ficar reclamando da minha fraqueza, orando a Deus, Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dor, esse sofrimento, porque tem coisas que estão na tua vida, irmão, Deus não vai tirar, Deus vai deixar ali para te tratar, para te transformar. Isso acontece com todo mundo. Ou a pessoa passa na peneira, ou ela fica na peneira. Então, a graça de Deus nos leva a superar os maus hábitos. Que tu depende de Cristo, depende de Jesus, tu se converteu verdadeiramente, entregou a tua vida para Jesus, irmão, tu vai superar os maus hábitos. Vai superar as crenças limitantes, vai superar os pensamentos negativos. Quando tu vir, você fala, a tua graça me basta, Senhor. Graças a Deus. Tu vês de reclamar, murmurar por causa daquele pensamento ruim, tu vai falar essa chave, essa palavra, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e eu vou me alegrar por causa disso. Então, restaura relacionamento. A graça é um conceito fundamental na vida cristã. É o poder de Deus que nos capacita a superar maus hábitos, a encontrar paz e experimentar vitória em nossos relacionamentos. Falar de graça de Deus é muito profundo. Falar da graça de Deus, viver a graça de Deus, conhecer a graça de Deus, é algo extraordinário. A graça, ela é extraordinária. A gente não merece a graça. É um dom imerecido. Deus nos dá porque nós não merecemos e sem ela nós não conseguimos. Por isso que Deus dá a graça. Esse poder, esse amor dele, essa presença dele. Olha que isso aqui é extraordinário. Ela é fundamental na vida cristã. É o poder de Deus que nos capacita a superar os maus hábitos. Então, não existe esse negócio das pessoas, muitos dão desculpa porque não querem, porque Deus, próprio Deus dá a medida de fé, Deus dá o fôlego de vida, Deus dá o Espírito Santo, Deus envia os anjos para ajudar, Deus, ele faz tudo, mas a pessoa tem que fazer a parte dela de depender de Deus. Porque a pessoa não depender de Deus, olha essa palavra aqui, ó, vou ler de novo, o poder de Deus que nos capacita. Capacita.
Porque as pessoas hoje, ó, elas estão apoiadas na sua capacidade. É a minha capacidade, é as minhas condições, é do meu jeito. Elas confiam no seu braço, mas não confiam em Deus. E para alcançar, receber essa capacidade de Deus, tem que depender dele. Falar, Senhor, não é a minha capacidade, é a tua capacidade. Não é as minhas condições, é as tuas condições de boa vontade, Senhor. E eu busco a tua graça. E o Senhor, e aí você começa a superar os maus hábitos. Começa a superar os maus hábitos e encontra paz e experimenta vitória nos relacionamentos. Amém? Vai encontrar vitória, vai encontrar paz nos relacionamentos. Onde é que está as peleiras? Nos relacionamentos. Onde é que está a luta? Nos relacionamentos. Relacionamento contigo mesmo. Primeiro relacionamento que você tem que ter, um bom relacionamento é contigo mesmo. Sabia disso? E o teu pior inimigo é você mesmo. Se você não ama a si mesmo, se você não se dá bem contigo mesmo, o primeiro mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Se você não ama o próximo e você não se dá bem com as pessoas, teu relacionamento não vai ter paz com ninguém. Não vai ter graça, não tem graça em vida de pessoas assim. A graça, o amor é compartilhado em relacionamento. E o terceiro relacionamento que a gente tem que ter é com Jesus. Tu conseguindo se relacionar consigo mesmo, tu conseguindo negar a si mesmo, tu conseguindo ter paz contigo mesmo, tu conseguindo amar a si mesmo, tu vai conseguir amar o próximo. Tu vai ter paz com o próximo. Tu vai experimentar vitória nos relacionamentos. E a coisa mais importante, como esse dia eu ouvi uma frase, que Deus nos criou para viver em relacionamento, viver em família. Se você não consegue viver em relacionamento, se você não consegue viver em família, tem que morar numa ilha deserta. Morar sozinho. Lá na ilha deserta, lá pelado, lá fazendo fogueirinha no meio do mato, matando bicho. Porque aonde a gente estiver na cidade, vai ter no serviço vai ter gente, lá vai ter gente, tudo que é parte tu vai ter gente. Não tem como escapar das pessoas. Então, nós temos que ter um bom relacionamento, ter paz com todos. Tu não é obrigado a gostar, essa frase eu digo, tu não é obrigado a gostar de todo mundo, tu não é obrigado a agradar todo mundo, mas a gente tem que ter paz com as pessoas. Amém? Paz, ter paz. Viver em paz. Não é obrigado a bajular, tu não tem que bajular ninguém, tu não tem que, como diz uma frase, eu vou falar essa frase, tu não tem que estar agradando ninguém, mas tu tem que ter paz, tem que amar o próximo, respeitar o próximo. Amém? Amém. É graça, e para isso nós precisamos da graça. Amém? Tem que ter a graça, não se tiver a graça, não consegue. Amém? Não consegue. Dizendo que não vai conseguir nunca ser a graça de Deus, ser o poder de Deus, ser o Espírito de Deus, ser o amor de Deus. Olha só, depois de passamos por períodos difíceis, é incrível sobre a graça que ela não depende do nosso próprio esforço, mas é do poder de Deus agindo em nós. Olha só, viu? A graça que ela não depende do nosso próprio esforço. Não depende de você. A graça de Deus, o poder de Deus agindo em nós. É o poder dele, é a capacidade dele agindo em nós. Amém? É isso que a gente precisa, da graça. Quando falamos de maus hábitos, estamos nos referindo a comportamentos que prejudicam, que nos impedem de viver plenamente conforme os princípios de Deus. Pode ser um vício, como vários vícios, né? Por isso está vários vícios aqui, ó.
tem vício de alimentação, tem vício de bebida, tem vício de tudo que é coisa, né? Que de alimento, vício, a pessoa viciada em alimento, né? Que não é saudável, pode ser tendência de falar mal também, é um mau hábito dos outros, ou de se envolver em fofoca, é um mau hábito também. Independentemente do mau hábito que enfrentamos, a graça de Deus é suficiente para nos libertar. Entendeu? A graça de Deus é suficiente para nos libertar de todas essas tranqueiras, de todos esses maus hábitos. Entende? Temos que nos livrar desses maus hábitos. É onde, até falando sobre a graça de Deus, falando de mau hábito, os maus hábitos, os pecados, os vícios, é que nos levam para a desgraça. E a palavra desgraça é afastado da graça. Está longe de Deus. Está lá. Está uma vida sem graça. Uma vida desgraçada, longe de Deus. Mas quando tu está com Deus, tu vive a graça. Expressa a graça. Expressa o amor de Deus para as pessoas e para si mesmo. A graça não se trata apenas de superar maus hábitos, mas também de restaurar relacionamento. E hoje as pessoas, irmão, é o que mais acontece. Eu tenho experiência assim, com pessoas assim. As pessoas estão complicadas de se relacionar hoje. Um vitimismo, um dodóizeira braba, entendeu? Culpando os outros, falando dos outros, difamando os outros, falando mal dos outros. Isso aí, tudo que está faltando é a graça. Ó, olha só essa frase aqui, ó. É difícil pregar sobre a graça. Ó, quando não tem graça na pessoa, ela é sem graça. Tu sabe quando a pessoa tem graça e tu sabe quando a pessoa é sem graça. Tu vê na cara da criança. Não é? Então, o que nós precisamos é da graça. É desse amor de Deus que nos leva a vencer, a superar as nossas mazelas, as nossas fraquezas e ajudar os outros a superar as mazelas delas. Ter um relacionamento para ajudar os outros. Mas só que muitos não querem. Não querem. Querem viver uma vida sem graça. Uma vida sem Deus. Uma vida sem Jesus é uma vida sem graça. E a graça de Jesus, ela é manifestada, ela cresce no conhecimento. E vocês aqui estão aqui, ó, quem está ouvindo, quem vai ouvir, vocês aqui, ó, estão recebendo graça. Estão recebendo o amor de Deus. Olha só, também nos restaura nos relacionamentos. E qual é a maior dificuldade? Nos relacionamentos. Pessoa que não consegue ter relacionamento com ninguém, pessoa que não consegue se dar com ninguém, irmão, fica com o pé atrás. Pessoa que não gosta de ninguém, pessoa que briga com todo mundo, pessoa que fala mal de todo mundo, pessoa que critica todo mundo, fica com o pé atrás. É pessoa sem graça, não tem Jesus. Porque quem tem Jesus promove a paz. Quem tem Jesus fala bem, ainda que a pessoa é de mal, mas fala bem, por causa o cristão, ele é um agente de graça, de amor de Deus. Ele traz união, não divisão. Ele une, não separa. Hoje, o que mais tem é pessoas separando, em vez de ajuntar. Eu fico com o meu pé atrás quando eu vejo pessoas que querem separar, fica botando um contra o outro, fica fofocando um, falando mal do outro. Eu fico assim, ê tranqueira. Ô tranqueira brava, misericórdia. Jesus tem misericórdia de ti. Todos nós passamos por período de provação no nosso relacionamento. Seja ele conjugais, passa, familiares, amizade, ou até mesmo em hábitos profissionais, no emprego. Quem é que não teve uma bronca com o chefe? Quem é que não brigou com o chefe? Quem é que não brigou com o serviço? Quem é que não fala mal com o outro serviço? Ainda mais quando é PCD, né? Que é isso aí que fala. No meu trabalho é o que mais tem, irmão. E eu já chego com não, vamos parar, que eu não gosto desse negócio de ficar falando mal dos outros. Entendeu? Familiares, amizade. Quantas amizades a gente perdeu por causa de fofoca, intriga, relacionamento, pessoas sem graça. Não teve graça, não teve amor, perdão. Em todos os aspectos, hábitos profissionais, pode haver conflito. Pode haver conflito. Ninguém está livre do conflito. Pode haver ressentimento.
mágoas, rupturas. No entanto, quanto permitimos que a graça de Deus atue em nossos corações, em nosso relacionamento, vejamos milagre acontecer. Porque quem tem graça tem verdade, e quem tem graça e verdade tem amor e tem perdão. Aí é manifestado. Pode me magoar, pode falar mal de mim, pode me trair, como muitos amigos aí traíram, que já teve aí, mas eu abençoo e perdoo. Se eu errei, que eu tratei mal, eu reconheço e peço perdão, não tem problema. Mas hoje, tem pessoas que preferem ficar de mal contigo do que vir conversar e aceitar o perdão, porque não tem graça, não tem Jesus no coração. Amém? Amém. Vai acontecer em todos os aspectos, mas eu vou repetir isso aqui é tremendo. Quando permitimos que a graça de Deus atue em nosso coração e nos relacionamentos, veremos milagre acontecer. Amém? Uma expressão de graça, existe muitas expressões de Jesus, de amor, de graça, mas a misericórdia é uma expressão de graça. Quando você tem misericórdia da pessoa, quando você tem compaixão da pessoa, quando você se coloca no lugar da pessoa, tu está mostrando compaixão, está mostrando misericórdia, está mostrando graça, está expressando a graça de Jesus, o amor dele para as pessoas. Mas está raro. Está raro, né? Está raro isso aí, né? Porque tem a boa vontade e tem a má vontade. E nós temos uma tendência carnal de se inclinar para o mal. Ó, se inclina para o mal. Mas nós temos que fazer um esforço para se inclinar para o bem. Por isso que a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Mas as pessoas hoje preferem pagar o mal com o mal. Retira o teu pé do mal. Um sinal que uma pessoa tem temor de Deus, irmão, sabe qual é? Retira o teu pé do mal. Retira a tua língua da maldade. Não senta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho do ímpio, diz em Salmos 1. E ali, essa frase extraordinária. Quando permitimos que a graça de Deus atue em nosso coração, nos relacionamentos, vemos o milagre acontecer. A graça não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos. Ninguém conquista a graça pelos seus próprios méritos. Eu vou fazer isso para conquistar a graça de Deus. O poder de Deus não vai conseguir. Vai se iludir. A graça não é algo que podemos conquistar com nossos próprios méritos. É um presente gratuito de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz, né? É um presente gratuito de Deus. Deus dá esse presente, irmão, é para todo mundo. Mas não é todo mundo que pega, né? Não é todo mundo que entende a graça. Não é todo mundo que sabe como é que funciona a graça. Não é todo mundo que abraça a graça. Porque as pessoas acham que é para os seus méritos, para as suas boas obras, não é. Olha o que diz a palavra. Nós lembra, porque pela graça sois salvos. Pois porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom que eu busco, o dom da graça. Porque eu tendo a graça da minha vida, irmão, eu supero. Eu tendo a graça da minha vida, eu me alegro até pelas fraquezas e pelas lutas. Tendo a graça. Quando você entende a graça, você entendeu a graça, um livro do autor escreveu há pouco tempo, é o poder, é o maior poder que existe no universo e na terra que Deus tem para dar. Mas os caras estão assim, ó. Presta atenção, não pega a graça, não busca a graça. Depende da graça, é a capacidade de Deus. A graça
Você não consegue, não conquista pelos teus méritos. A graça, ela é dada, é um dom que Deus dá. Abençoado, feliz que tem a graça. Quem entende a graça, quem vive na graça. Hoje existe a graça barata, né, que muitos estão pregando uma graça falsificada, que falando que pode pecar, pode fazer tudo que é ruim, que Deus dá graça. Não dá graça. Deus não dá graça para pecador. Deus dá graça para quem se arrepende. Onde abundou o pecado, as coisas ruins, aí as pessoas acham, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer a coisa ruim, mas a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus é maior que o pecado. A graça de Deus é o maior poder e capacidade que Deus nos deu para vencer. A capacidade de Deus dentro de nós. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E através da graça que nós seremos salvos. Foi a graça de Jesus, foi o amor dele derramado na cruz, derramando sobre o Espírito de graça, o Espírito de súplica que veio sobre nós por meio da fé. A pessoa tem que ter fé. Tem que ter fé. A fé é a chave, é o que nos aproxima de Deus. Quando a pessoa acredita que Deus existe, a pessoa se achega a Deus pela fé, mediante a graça. E pela graça de Deus, pela graça de Cristo, quando nós entendemos a graça e entramos por mediante a fé diante dele, nós recebemos esse dom da graça, o dom da graça, o dom gratuito, o presente. A graça é um presente. E esse presente, essa graça de Deus é para todo mundo, é para todos. Não importa quem é a pessoa. Entendeu? Para ninguém se gloriar. Como diz a Bíblia aqui, ó. Por isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Não, ninguém vai se gloriar, eu tenho, quando eu fiz por causa da minha. Não. A graça é um dom imerecido. Ninguém merece. Ninguém merece. Não vai para querer fazer. Eu mereço. Não. Tu entendeu assim, que porque tu tem merecimento, tu não entendeu nada. Não entendeu nada. A pessoa, tem que fazer obra, tem que fazer para merecer, para adquirir. Não entendeu nada. Nadita de nada. Porque a graça é algo dado por Jesus, esse presente que Ele nos dá para nós superar, vencer o pecado, dominar a carne, vencer os maus hábitos e nos alegrar nessa fraqueza, porque é o poder de Cristo habitando em nós. Amém? Amém. É pela fé que recebemos a graça de Deus. É pela fé que recebemos a graça de Deus. É pela fé. É pela fé em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus habitando em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, vivo hoje, pela fé no Filho de Deus que me amou, que morreu por mim. Já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Amém? É pela fé que recebemos a graça. A fé em Jesus, a fé na obra da cruz, é confiando em seu poder para nos transformar e nos restaurar. Isso que eu busco todo dia. Eu busco a graça de Deus, me derramo diante. Senhor, eu preciso da graça. Restaura, Senhor. Me transforma. Eu não quero ser um cristão de mente pequena, visão curta. Ele me restaura, me leva para as águas profundas. A graça, irmão, ela tem uma expressão, uma frase da graça, né, que um aquário pequenininho, né, e ali o peixinho dentro daquele aquário ali, né, vivendo aquele mundinho ali, né, aquele mundinho pequenininho no aquário, e do lado desse aquário um oceano, assim, né, um mar gigantesco, assim, profundo, água profunda, e aquele peixinho lá dentro. Aí aquele peixinho que está lá dentro daquele aquáriozinho de vidro, ele se toca. Opa, estou fazendo aqui dentro, dá um pulo lá e mergulho no oceano.
É mais ou menos assim. A graça. É um oceano. E a pessoa vive ali dentro de um aquáriozinho. É uma mente pequenininha, pensamento pequenininho, uma visão curtinha, né? Deus tem águas profundas para ela, tem um oceano no espírito para mergulhar, para ser levado pelas águas do Espírito Santo, para fluir nas águas de Deus no seu interior, e a pessoa fica lá, né? Por isso que aquela frase extraordinária, se você não mudar o seu pensamento, você não vai chegar no seu destino. Não vai chegar mesmo. Não vai chegar mesmo. Fica com o pensamento ilimitado ali, tá bom aqui, tá, meu sofrimento aqui, minha tristezinha aqui, minha fraquezinha aqui, meu óbitozinho aqui, e não sai daquilo ali. Não busca o poder capacitador de Deus, que é a graça. É tremendo pregar sobre a graça, né? Nem me lembro qual foi a última vez que eu preguei sobre a graça. E a graça tem esse poder de transformar e de restaurar. Me restaura, você me transforma. É que eu quero. Me transforma e me restaura. E já me pega de uma tacada, Deus me liberta também. De mim mesmo. Que me dera, como diz. Não me lembro quem foi agora, um dos restauradores, um dos reformadores. Que me dera que eu conseguisse vencer a mim mesmo. Não é fácil vencer a si mesmo. Vencer os pensamentos limitantes, vencer as crenças limitantes, mas nós temos o poder para isso. E o poder é a graça. Busca a graça e depois tu faz. Busca a graça e depois você age. Aí tu vai agir na capacidade de Deus, não na tua. Essa foi rema. Eu, sinceramente, não tinha nem condição de pregar essa mensagem. Mas não é por mim. É a graça. Eu não tenho condição de pregar. Nem sei pregar. É a graça. É Ele. É o Espírito Santo e misericórdia. É a graça. É o poder de Deus. Estou sendo sincero. Eu expressei demais aqui. Não tenho vergonha de falar. Eu me alegro na minha fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a graça dele me basta. É suficiente. Entenderam? Entenderam? Quer que eu coloque picadinha assim, uma Coca-Cola, um limãozinho, depois um sacozinho no final de sobremesa. O que vocês acham? Vou comer um sagu? Glória a Deus, ali está o Luiz assistindo, teus irmãos assistindo ali. Meu Deus do céu, né? Deus abençoe. No entanto, isso não significa que devemos ficar passivos. Agora vai entrar na mensagem. Agora vai entrar na mensagem. Tu acha que está forte, agora vai ficar forte. No entanto, olha só. No entanto, isso não significa que devemos ficar passivos. Meu Deus do céu. Jesus, fala ou não fala? Meu Deus, esperar que a graça faça todo o trabalho. Ficar passivo. O que é passivo? Passivo é a pessoa que tem o bicho preguiça no corpo. Mas o que é o bicho preguiça? O bicho preguiça é quando a pessoa não faz a parte dela. Eu já preguei aqui, eu não me lembro qual foi o dia que eu falei aqui, que o diabo mais gosta é de pessoa preguiçosa. E a segunda pessoa que o diabo mais gosta é a pessoa que vai lembrar, ignorante. E a terceira pessoa que o diabo mais gosta, irmão, sabe qual é? É a pessoa preguiçosa. E a quarta pessoa que o diabo mais gosta é o passivo. E a quinta pessoa que o diabo mais gosta, e esse ele gosta mesmo, de verdade, é o diabo. A pessoa orgulhosa que não reconhece. E a sexta pessoa que ele mais gosta, irmão, é aquela pessoa que fica esperando tudo que os outros façam para ela, porque ela não vai fazer por ela. Então, não adianta espernear. Eu falo por experiência própria, você também já fala pelas tuas experiências próprias. Não adianta gritar, chamar a mamãe, papai, que papai não está mais aí, né, mãe? É você olhar para você mesmo e falar para você mesmo e olhar para Jesus, falar: Jesus, eu não tenho capacidade,
O negócio aqui, comigo aqui, está estreito. Mas Jesus, tu pode, me dá a tua graça, o teu poder me capacita. Eu não quero ser uma pessoa passiva, porque passividade é o bicho preguiça em ação. Leva 1 hora para dar um passo. Então, não espere, estou dando mascadinho, não fica passivo. Esperar que a graça faça todo o trabalho. Devemos cooperar com o Espírito Santo. Devemos cooperar com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e nos capacitando nós a tomar as medidas necessárias para superar os maus hábitos e buscar reconciliação nos relacionamentos, em um processo contínuo de rendição, confiança e obediência à vontade de Deus. Às vezes pode ser difícil acreditar que a graça de Deus pode nos libertar. Às vezes pode parecer difícil aos olhos da pessoa, né? Não entende. Que a graça de Deus pode libertar ela, mas completamente dos nossos maus hábitos, ou restaurar os nossos relacionamentos, aparentemente irreparáveis. Mas lembre-se de que a graça é o poder de Deus em ação. Amém. Que coisa extraordinária isso. Que coisa linda isso, né? Então, a graça é o poder de Deus em ação. Porque tem situação, tem hábitos, tem coisa da gente que a gente, até a pessoa mesmo pensa, eu não consigo vencer isso aqui. Não é verdade? Eu me deparei em situações assim. Parece que eu não vou conseguir vencer isso aqui. Não estou conseguindo. Aí, que bom quando a pessoa ela chega nesse ponto, pensando que ela não está conseguindo. Porque daí a pessoa, ela está entendendo que não está conseguindo, ela vai buscar a graça. Ela vai buscar Deus. Aí Deus vai ajudar ela vai cooperar com o Espírito Santo. Ela vai cooperar, como nós vimos aqui, não vou entrar muito detalhe, é muita palavra, né, para você. E às vezes pode ser difícil acreditar que a graça de Deus pode libertar completamente dos nossos maus hábitos e restaurar relacionamento. Quando tem relacionamento que você olha assim, parece que é impossível, né? Hábitos parece que é impossível de ser restaurado, né? Aparentemente, né? Lembre-se que a graça de Deus é o poder de Deus em ação. É Ele que realiza o impossível em nós por meio de nós. Então, Deus não é glória. Deus não é glória. Pai, eu dava 10 glórias. Eu vou repetir, isso aqui é extraordinário. É Ele que realiza o impossível. Aquilo, o possível tu faz. O impossível é de Deus. A tua parte tu faz. E aquilo que não consegue fazer, não tem como você vencer. Deus vai fazer. Amém. Entenderam? Exatamente assim. Vou repetir. Ele que realiza o impossível em nós, por meio de nós. Amém. Amém? Por meio de nós. Então, é através de cada um de nós. Amém? Daquelas pessoas que dependem da graça dele. Não importa o quão desesperadora seja a situação. Meu Deus, quem é que não teve uma situação desesperadora, né? Meu Deus, vou duas mãos na cabeça. Meu Deus, eu tenho situação assim. Mano. Eu tenho situação assim. Mas, meu Deus, essa situação não vai mudar. Essa criatura, essa tranqueira não vai mudar. Meu Deus, o que é isso? Jesus, me ajuda, Jesus, a entender essa situação. Me ajuda a entender essa situação. Eu ia ficar com os olhos regalados assim. Jesus vai estar olhando e falou, Leonildo, meu Deus, me ajuda a entender. E aí, eu entendi. Eu entendo que tem situação. Tem ou não tem? Pode dizer que não tem. Situações desesperadoras. Situação de desespero. Tem ou não tem? Tu não tem outra vez isso aí?
Feliz é que não tem. Sim. Feliz é que não tem. Situação de desespero. Situação difícil. Existem milhões e milhares de milhões, centenas de milhões e milhares, milhões de pessoas que estão em situações assim. Vai no pronto-socorro pra te ver. Vai. Fica ali 3 horas. Essa semana eu fui no pronto-socorro. Eu fiquei ali quase 8 horas ali. Eu vi. Vai, tu vai ver. Toda hora a pessoa saindo de lá morrendo. Morta. Pessoas saindo, entrando toda hora, toda quebrada, e choradeira, e gritaria, e gemedeira, e correria, e polícia, e ambulância. Só situação desesperadora. Pessoas passando, relacionamento, pessoas sem a graça, pessoas sem Deus sofrendo. Não dá, irmão, não dá nem para reclamar da situação da gente. Tem situação aí, ó, desesperadora mesmo. Está num leito, em coma, desenganado. Isso aí que é situação desesperadora. A tua situação, a minha situação não é nada perto de situações. Claro que não vai ficar se comparando situação ruim com situação ruim, né? Mas a gente tem que buscar em Deus para resolver a nossa. Que estão nessa situação desesperadora porque eles não buscam. Vamos falar a realidade. A verdade é a realidade, né? Não busca Deus, sabe que existe ninguém, mas tudo que é câmbio. Tem rádio, televisão, todo mundo, Bíblia, louvor, não busca Deus, as pessoas não cooperam, as pessoas não buscam, não vão atrás da solução para resolver, para buscar cura, milagre, entendeu? Não busca Deus, irmão. Aí a situação com Deus, com Jesus, a gente luta, em vez, imagina sem Ele. Já pensou nisso? Sem Ele. Situações terríveis. Vamos falar aqui. Situações. A graça de Deus é suficiente para trazer a cura. A pessoa não busca a graça de Deus, irmão. A graça de Deus é suficiente para trazer cura, restaurar e dar vitória. Restaurar e dar vitória. Portanto, receba a graça de Deus em sua vida hoje. Coloque a sua fé nele. Amém? Amém. Permita que ele transforme os seus maus hábitos, restaure os seus relacionamentos. Confie no poder divino que supera todas as coisas e testemunhe as maravilhas da graça em ação. Aleluia. Glória a Deus, irmão. E acabou. Acabou a mensagem. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Acabou. E até aí. Glória a Deus. Entenderam a graça? Amém. Aleluia. A Bíblia crescer na graça e no conhecimento. Amém. O que nós precisamos? Da graça de Deus. Amém. Quando você estiver em situação difícil, não está conseguindo vencer esses maus hábitos aí, lembra da graça. Lembra? É você não está tendo capacidade. A graça de Deus te dá capacidade. Deus te dá capacidade, é o poder divino. Em ação. Nos trazendo cura, como nós lemos aqui. Ó. É o poder de Deus. Coloque a sua fé nele. Amém? Amém. Coloque a sua fé em Deus. E você vai ver a graça em ação, os milagres, a vitória, as bênçãos. Amém? Coloca essa pessoa. E a Bíblia diz, para encerrar aqui, um versículo extraordinário, que eu oro muito ele. Nos achegamos ao trono da graça e clamamos misericórdia, para que ele tenha misericórdia de nós em tempo oportuno. Amém? Nos aproximamos ao trono da graça. Vamos buscar esse presente, vamos buscar esse poder, vamos buscar esse espírito de súplica e de graça. Vamos buscar a graça de Deus. Não se desespere, irmão. Não desista. Não para, por mais que a situação seja desesperadora, por mais que a situação seja difícil a vida, não desista, não para. Continua buscando a graça de Deus, buscando o poder de Deus. Tá vendo? O pecado não é maior que a graça. A graça
Onde abundou o pecado, superabundou a graça é maior. Quando você tem esse pensamento que a graça é maior, que Deus é maior, que a tua fé é maior, você vai olhar para você mesmo, você vai dizer para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu sou vencedor, eu sou abençoado, porque a graça de Deus, o poder de Deus, Cristo habita em mim, a palavra dele habita em mim. Ele está em mim, Cristo está em mim, na minha vida. Então eu posso vencer. Amém? Amém. Quem não muda os seus pensamentos não chegará ao seu destino. Eu vou mudar meus pensamentos. Então hoje tu recebeu uma palavra, irmão, que nem eu sabia que ia pegar essa palavra. Foi Deus que trouxe para mudar a tua mentalidade, para mudar a maneira de pensar, para pensar na graça de Deus, pensar na capacidade que vem de Deus, não vem de nós. É Ele que nos dá essa graça, e mediante a fé. Coloca a fé nele, não coloca a fé nas coisas, coloca a fé em Jesus, e é mediante a fé nós entramos e somos salvos, e recebemos esse poder divino. Amém? E aí você vai superar e vencer, e vai contar o testemunho. Amém. Aquelas pessoas que estão sofrendo, que não estão vencendo os seus maus hábitos, e tu é um vencedor. Você está aqui, você já é um vencedor. Amém? Amém. Então feche seus olhos e bota as tuas duas mãos na cabeça e fala para Deus: Deus, eu preciso da graça, Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor. Eu preciso do teu poder, Senhor. Eu preciso do teu... Manifesta, como esse louvor aqui, manifesta, Senhor. Começa a clamar pela graça. Começa a clamar pela graça. Começa a clamar pela graça de Deus. Começa a clamar pelo Espírito de súplica, de graça. Fala: Senhor, eu preciso da graça. Senhor, eu preciso da graça. Você tem que abrir a boca e clamar pela graça. E clamar pela graça de Deus. Fala: Senhor, eu preciso da graça, Senhor. Isso, coloca as tuas mãos na cabeça e fala: Senhor, a tua graça cura. Fala: a tua graça restaura. A graça, quando falo a graça, irmão, ela é uma pessoa. A graça é Jesus. Ele, alabacanda, alabacanda. Se manifesta na minha vida, Senhor. Manifesta na vida da minha filha, da minha esposa, do Marcelo, da Leonil, do Leandro, Pai do Fogo, do Flávio, dos meus irmãos, Marcos, do Alex. Manifesta a tua graça. Jesus, alcança eles com a tua graça, Senhor. Alcança para os meus amigos, meus irmãos que vão estar assistindo essa live, o Luiz, o Alexandre. Alcança, Senhor, todos que vão ouvir essa live, Senhor. Alcança eles pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Managaste, decorei nagaste, alamanda. Eu preciso da graça, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, fala: cura minha mente, cura os meus pensamentos, cura os meus traumas, cura o passado, restaura a minha sorte. Oh, restaura, transforma-me, Senhor. Oh, Ribade Calamas, Yedelei, Ramanai, Xerecolá. Não é a minha capacidade, Senhor. Não é os meus méritos. Não é por obra, Senhor. Mas é o dom de Deus. Pega as tuas mãos, céu. Fala: Deus, me dá esse dom. Me dá esse dom, Senhor. O dom de Deus. A graça, eu preciso da graça. É super abundante graça. Graça de Deus. A graça nós precisamos, Senhor Deus. Derrama a tua graça sobre nós, Espírito Santo. Jesus, fala: Jesus. A tua graça, Jesus, me basta. Fala: a graça me basta. Graças a Deus. Fala: graças a Deus. A graça me basta. Pela graça de Deus eu venço os maus hábitos. Fala: pela graça de Deus, em nome de Jesus, eu venço as doenças, as enfermidades.
Pela graça de Deus, eu venço os relacionamentos. E quem não quer ter um relacionamento de paz comigo, Senhor, de bem, remova na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, remova as pessoas enviadas pelo diabo para destruir, Senhor. Que não for para amado unir, que vem para separar, Deus. Senhor, vem com a tua graça, Senhor. Vem com a tua graça. Vem com a tua graça, Senhor. Arranca a desgraça. Arranca a desgraça e manifesta a graça. A tua graça nos basta. Vem me graça. Damos graças a Deus. Quando você estiver diante de uma situação difícil, você declara graças a Deus. Eixo cada labaça. Labaçanda lamaçá. Quando você vê a situação difícil na tua vida, você vai falar graças a Deus. Você vai falar, a tua graça me basta. Quando você se sentir fraco, você vai se alegrar na tua fraqueza e vai declarar, Senhor, a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Lecanda lamanai. Choria leconda labeada. A graça sobre nós, Senhor. A graça nos meus olhos, Senhor. Arranca a desgraça de nós, Senhor. E coloca a tua graça dentro de nós. O dom de Deus. O presente de Deus. O presente de Jesus, a graça dele. O amor, a superação. A restauração, a capacidade, o poder em ação, o poder de Deus em ação, o poder que transforma, o poder que muda, o poder que cura, o poder que dá vitória, o poder, Pai amado, onde nós vamos nos alegrar. Oh, quero abraçar, meu Deus. Se você clamar pela graça, ele vai se manifestar. Se você buscar a graça, ela vai se manifestar. O poder de Deus vai entrar em ação. O poder de Deus vai agir. Quando nós clamamos a graça, o poder de Deus entra em ação. O poder de Deus age mediante a graça, mediante a fé. Você alcança as pessoas que estão na UTI, que estão na CTI, que estão em coma, que estão sofrendo, que estão nas drogas, nos vícios, nos maus hábitos. O Senhor vem para salvar eles. O Senhor veio para alcançar eles pela graça. A tua graça foi derramada a todos. A tua graça é para todos, é para todos. O Senhor não faz exceção de pessoas. A graça se manifestou, o amor se manifestou, a salvação se manifestou, Jesus se manifestou para todos. Se manifesta para todos, Senhor. Se manifesta para todos. Estende a tua mão, Senhor, naquela pessoa que está caída. Levanta aquele que está doente, cura. Agora você coloca a mão na doença, na enfermidade, e fala, pela graça eu estou curado. Pela graça eu estou curado em nome de Jesus. Pela graça o negativismo sai fora. Fala com a tua boca, eu não vou ser uma pessoa negativa. Eu vou ser uma pessoa positiva. Pela graça foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós. Oh, para que vós não se gloriei nisso, mas é dom de Deus. Oh, recebemos o dom de Deus. Fala assim, eu recebo o dom de Deus. Eu recebo a vitória. Eu recebo o poder. Eu recebo o milagre. Porque a graça foi derramada. A graça foi me dada. Eu recebo, fala assim, eu recebo esse presente. Eu não merecia. Eu não mereço nada, Senhor, mas Tu me deste por amor. Mas eu recebo. Eu recebo, Senhor. Porque eu não tenho capacidade. Fala, eu não tenho capacidade de vencer os maus hábitos. Mas eu vou cooperar, Senhor. Eu vou, Senhor, buscar. Eu não vou me calar. Fala, eu não vou me calar. Eu não vou ser passivo. Eu vou buscar. Em nome de Jesus de Nazaré. E recebo e tomo posse da minha vitória pela graça de Deus. Amém. E amém. Amém, irmão? Sinceramente, eu não deu vontade de parar de orar, mas eu senti a graça de Deus aqui. Deus abençoe a todos que assistiram aí essa mensagem. Fica na graça de Deus.